antes da entrevista, a gente precisa fazer a preparação. E a preparação ela é extremamente importante, ela é importante para tudo na nossa vida. Eu sempre falo, quando a gente vai gravar um vídeo, a gente precisa se preparar. Quando a gente vai fazer uma apresentação em público, quando a gente vai praticar um esporte, tudo depende do quanto a gente se preparou. A preparação é o primeiro e o mais importante passo para vocês saírem bem numa entrevista, tá? Quanto mais vocês se prepararem, mais confiantes e naturais vocês vão se sentir durante a entrevista. E a preparação envolve algumas coisas super importantes, que quando eu entendi isso, eu virei uma chave e inclusive, né, fui muito bem nesse último emprego que eu tava, era uma vaga extremamente concorrida, vou contar a história para vocês na sequência, mas eu entendi que eu deveria me preparar e aí eu usei essas ferramentas, tá? Quais são essas ferramentas? Entender a empresa, em primeiro lugar. Qual é a empresa que eu estou indo, né? Eu preciso entender essa empresa, o que essa empresa preza, né? O que essa empresa quer, o que essa empresa deseja. Qual é o cargo e o que esse cargo deseja também. E, obviamente, muito importante me preparar mental e emocionalmente. Então, a gente vai entrar em cada um deles agora da preparação, tá? Como que funciona a preparação, então? Nessa preparação que eu falei para vocês, a gente precisa, num primeiro momento, pesquisar a empresa. Isso é extremamente importante, gente. Eu vou contar para vocês rapidamente como que foi essa minha experiência, tá? Eu trabalhei durante 5 anos na gigante da indústria farmacêutica, no grupo Eurofarma, né? Entrei na indústria farmacêutica e na Eurofarma meio sem querer. Por quê? Porque eu estava trabalhando na Renault na época, tá? Uma concessionária de carros aqui de Santa Cruz do Sul. E eu comecei a mandar currículo para vários lugares e também tinha me inscrito para participar do Big Brother Brasil, tá? O programa da Rede Globo que todos vocês conhecem, o BBB. Numa dessas me ligaram e falaram: "Ó, você tem uma entrevista marcada num hotel em Santa Cruz do Sul". Cara, na minha cabeça eu só pensava, é o Big Brother, porque eu já tinha feito uma etapa, né? Já tinha passado da primeira fase, eu pensei, tá, é o Big Brother, eles estão me chamando pro Big Brother. Fui pra entrevista. Cheguei lá, o pessoal, eram 2 ou 3 gestores, falaram: "Ah, Jusceila, seja bem-vinda, tu sabe o que tu veio fazer aqui?" Aí eu falei: "Sim, vim pra entrevista do BBB". Aí eles falaram: "Não, tu veio pra entrevista da Eurofarma". Cara, eu falei: Eurofarma. Eu lembrava da Eurofarma, olha como a gente precisa estar sempre se atualizando e ter entendimento sobre todas as coisas. A única coisa que me vinha na memória da Eurofarma era que eles patrocinavam os carros de corridas da Stock Car. Eu nunca, vou ser bem sincera pra vocês, eu nunca tinha percebido os propagandistas. E que são pessoas que a gente sempre vê nos consultórios, que levam as amostras grátis pros médicos. A minha vida, eu não sei se era tão corrida, eu ia pouco em médicos também, ou nunca cruzei com nenhum deles. Eu não conhecia essa profissão, eu não sabia o que era um propagandista. E a Eurofarma, a única coisa que eu lembrava, eu sabia que era uma indústria farmacêutica, mas me remeteu ao patrocínio dos carros da Stock Car. Aí eles falaram: "Tu veio para uma vaga da indústria farmacêutica da Eurofarma para o cargo de propagandista". Aí, gente, até muito louco, né? Porque é tudo errado. Depois eu vou ensinar pra vocês como é o certo, tá? Imagina a pessoa chegar numa entrevista sem saber onde ela estava indo. Mas eu também acredito que teve muito a mão de Deus nesse processo e vou contar pra vocês. Mas eu usei essas ferramentas que eu vou ensinar pra vocês hoje, tá? Depois que eu descobri o que era a empresa, o que era o cargo. E aí eu fiz a primeira entrevista. Era uma série de 3 ou 4 entrevistas, tá? A primeira entrevista eles só pediram pra que eu contasse a história da minha vida e pra que eu linkasse, né, a história da minha vida profissional com a história da minha vida pessoal. Então a gente também vai falar sobre isso na sequência, tá? Mas então foi essa a primeira fase, depois eu fui passando pra segunda, pra terceira e pra quarta. Mas o que que eu fiz depois que eu saí de lá da primeira fase, tá? Que eu achei que eu estava indo pra uma entrevista do Big Brother. Eu saí de lá e a primeira coisa que eu fiz foi dar um Google e pesquisar o que era, né, a vaga de propagandista e o que era a Eurofarma. Cara, eu fiz isso sem saber que isso era uma ferramenta, tá? Hoje eu estudo sobre isso e trago pra vocês, e se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é uma ferramenta importantíssima na preparação das entrevistas de emprego. Mas eu fiz instintivamente, sem saber. Então eu fui para as redes sociais da empresa, eu dei um Google, eu pesquisei quantos anos a empresa tinha, eu fui ver quais eram qual era a missão, os valores e a visão da empresa, porque toda empresa tem no seu site. Eu fui ver o que fazia um propagandista, quais eram os produtos, os serviços, enfim, a história, tudo. Eu pesquisei tudo, tá? Quando eu saí de lá, e obviamente que eu pesquisei o salário, e eu vi que o salário era 10 vezes mais do que eu ganhava na época. Então eu ganhava em torno de 1.000, 2.000 reais na Renault. E o salário básico da Eurofarma era de 9, 10 mil reais, mais os agregados. Então eu falei, cara, é uma oportunidade de eu melhorar minha vida, de eu ajudar minha família, eu quero esse emprego. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu pensei, eu quero esse emprego, eu vou pesquisar sobre esse emprego. Então pesquisem. Quando vocês entrarem para uma entrevista de emprego, quando vocês forem, né, se candidatar, pesquisem a empresa. E é muito fácil de pesquisar, gente. É Google mesmo, é redes sociais da empresa. E tenham claro, anotem. Eu tenho um caderninho, até deveria ter trazido para vocês ver até hoje, onde eu anotei tudo. Eu anotei missão,
missão, visão, valores, o que era o propagandista, o que a empresa esperava de um propagandista. Então tem muita coisa boa pra gente pesquisar na internet, tá? Então essa é a primeira parte da preparação antes da entrevista. Além de pesquisar a empresa, a gente precisa pesquisar o cargo, tá? O cargo, inclusive, olha que interessante isso aqui, tá? Ele deve ser o roteiro da nossa entrevista. Olha que incrível. Por quê? Porque o cargo é através do cargo que a gente consegue linkar as nossas habilidades com os requisitos desse cargo. Por exemplo, eu fui para uma vaga de propagandista, tá? Inclusive, agora, se vocês quiserem me dar aqui exemplos de outros cargos, a gente faz na hora, tá? A gente faz ao vivo aqui para vocês. Mas eu trouxe o meu último emprego, tá? CLT. Mas se vocês quiserem me mandar um aqui, a gente faz. Mas enquanto vocês não mandarem, eu vou fazer o meu. Eu fui para uma vaga de propagandista. Qual era o requisito número 1 que esse propagandista deveria ter? Um propagandista deve saber vender, fazer uma boa propaganda. O que mais? Isso eu achei pesquisando, tá? Ele deve ter uma boa adaptação, porque ele tem que se adaptar à linguagem dele para falar tanto com secretárias, com médicos, nas farmácias, com farmacêuticos, com balconistas. Então ele tem que ter uma adaptação muito boa. É uma pessoa que viaja muito, então tem que se adaptar a culturas diferentes. Ele precisa ser proativo, porque o propagandista ele trabalha sozinho, ele não tem um chefe todos os dias com ele. Então eu decido que horas eu saio de casa, qual é o meu roteiro, que horas eu volto para casa. Se eu não for uma pessoa proativa, eu fico lá esperando meu chefe me mandar e nem saio da minha casa. E eu preciso também saber trabalhar em equipe. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa e linkei todos os requisitos que um propagandista precisava ter, e é isso que vocês devem fazer também, e linkei isso às minhas habilidades. Então, olha que incrível, isso foi o roteiro da minha entrevista. Quando eu me preparei para a entrevista, eu pensei, cara, eu preciso falar que eu sou uma boa vendedora, que eu tenho experiência em vendas, e eu realmente tinha, nada pode ser inventado, tá, gente? Eu realmente trabalho com vendas desde os meus 14 anos, então eu falei da minha experiência em vendas, eu falei de quanto eu era uma pessoa que eu me adapto fácil às situações e que eu consigo me moldar e tenho uma comunicação que eu consigo conversar com diversas pessoas em diversos ramos, então eu saberia me posicionar tanto na frente de um balconista na farmácia, quanto na frente de um médico, de um psiquiatra, de um cardiologista, então isso foi muito importante. Falei do quanto eu era proativa, de quanto eu não esperava as pessoas me mandar fazer as coisas, eu ia lá e fazia, e falei que eu sempre tive facilidade e gostava muito de trabalhar em equipe. Então, quando eu fui falando das minhas habilidades, automaticamente eu fui preenchendo os requisitos que eram necessários para uma vaga de propagandista. Preparação mental e emocional, tá? Que é a nossa terceira preparação. A primeira, então, é conhecer a empresa, a segunda é conhecer o cargo, né? E a gente, para conhecer a empresa e o cargo, a gente pesquisa. E agora a gente vai falar um pouquinho da nossa preparação mental e emocional. O que a gente faz para se preparar mental e emocionalmente, então, tá? As mesmas coisas que a gente faz quando a gente precisa gravar um vídeo, quando a gente precisa se apresentar em público, tá? Então a gente precisa ter uma visualização positiva daquilo que está por acontecer. Eu não posso pensar, ai meu Deus, eu tenho uma entrevista e vai dar tudo errado. Não, gente, a gente precisa pensar, eu tenho uma entrevista e vai ser incrível, eu vou dar o meu melhor, eles vão conseguir notar o meu melhor. Então essa visualização positiva, ela muda o jogo. Testem e façam isso, tá? Visualizem coisas boas acontecendo na vida de vocês a partir de hoje, diante de qualquer situação, mas principalmente antes de uma entrevista. E aí, vocês podem, inclusive, usar técnicas de respiração para se acalmar antes de entrar, e eu uso muito, eu uso na minha vida desde sempre, eu uso essas técnicas de respiração. Vocês podem dar um Google e pesquisar, tem diversas técnicas de respiração, mas eu sempre gosto daquela respiração que a gente puxa o ar profundamente pelo nariz, solta o ar pela boca, termina com um sorriso, faz uma postura também imponente. Isso pode ser antes de vocês saírem de casa, quando vocês chegarem no lugar da entrevista, vão pro banheiro e façam essa técnica de respiração. Então respirem, deixem, né, o corpo de vocês mais tranquilo, mais à vontade naquele lugar. Porque se a gente chega correndo na entrevista, a gente entra afobado pra sala, a gente começa a falar e atropelar tudo, não vai andar conforme vocês planejaram. Então é muito importante usar essas técnicas de respiração para a preparação emocional de vocês, tá? E aí, como eu já falei aqui para vocês, postura e fala confiante. A gente precisa estar nesse lugar de que a gente confia em nós mesmas, porque senão as pessoas também não vão confiar. Então a gente precisa ter uma postura confiante, uma fala firme, uma fala para fora.